Olá, pessoal. Vamos falar hoje, então, dos dois primeiros grupos que aparecem na linha evolutiva dos animais. Esses dois primeiros grupos, que são os poríferos e os protozoários, eles estão na base, né, logo depois dos protistas, que deram origem a essa linha dos animais. Eles surgem, porém ainda eles não têm as 4 características que definem os animais. Quais são elas? Simetria, tecido verdadeiro, digestão, cavidade digestiva e o sistema nervoso. Tá? Eles ainda não têm, eles vêm de um protista unicelular, muito provavelmente o Corno flagellata, que atingiu a multicelularidade. Mas ainda fisiologicamente, funcionalmente, ainda era mais parecido com o Bauplano de um protozoário do que de fato com um animal, porque ele está ali nesse meio termo, certo? As esponjas, elas são formadas, era um grupo grande, né? São quase cerca de 9.000 espécies, né? De animais bentônicos, que significa isso? Eles ficam no fundo do mar, né? São animais sésseis, que pode ocorrer tanto no mar, principalmente no mar, mas a gente tem algumas espécies de água doce. Essas aqui das imagens que a gente está vendo são esponjas tubulares, né? Elas ficam em tubos, né? Mas a gente também tem as incrustantes, né? Que são mais curtinhas, parecem um tapete, assim, que vai forrando o substrato, né? Que são espécies típicas de substratos duros, né? De rochas, principalmente no lugar onde a corrente de água é muito forte, em que aquela estrutura tubular ficaria muito frágil e seria muito facilmente quebrada, né? Pelas ondas. Também são incrustantes, e essas são as tubulares, né? Essas tubulares, elas já ocorrem em águas calmas, né? E quanto mais calma for a água e quanto menos correnteza tiver, maior será esse tubo dela, pois ela precisa, a água entra pela lateral, né? E a água já filtrada, ela sai por cima, né? Então, para que ela não corra o risco de filtrar novamente uma água que já foi filtrada, né, e diminuir a eficiência energética dela, então ela joga essa água lá bem para o alto, né, então elas vão ficando bem grandes, não correm o risco de serem quebradas e podem endurecer o corpo, né, para poder dar uma sustentação, né. Então, podem chegar a tamanhos bem grandes, né? Então, a gente nas esponjas, a gente vai ter vários padrões de consistência, né? Algumas são bem duras, inclusive esse espaço que forma aqui dentro dela, que cabe inclusive uma pessoa, também pode ser aproveitado por vários animais que usam como abrigo. Essa aqui, por exemplo, ela é uma esponja de uma água tão calma, com tão pouca correnteza, que ela forma até uma aba aqui para proteger que essa água já filtrada, que saiu aqui pelo ósculo, né, por cima, não entre novamente no sistema. Aqui, né, um exemplo, né, de um peixinho ocupando esse espaço da esponja. E, além disso, ela tem uma importância muito grande, até na indústria farmacêutica, porque ela possui produtos bioativos, porque ela é um quase animal, vamos colocar assim, super simples, mas altamente competitivos por esses espaços no ambiente marinhos, né, que são muito, né, existe uma competição muito grande, por existir uma grande diversidade de espécies, e elas conseguem, com sucesso, ganharem espaço para se fixarem nesses substratos. E a gente tem uma importância econômica também atrelada à esponja de água doce, que é utilizada como esponja de banho, principalmente nos países europeus. Ela é uma esponja que não tem, as espículas dela são todas cartilaginosas, né? Então elas têm uma consistência bem esponjosa mesmo, e é utilizada para essa finalidade. Antigamente, né, desde ali da época de Aristóteles, elas eram consideradas plantas, até porque elas eram sésseis, né? No entanto, em 1765 foi descoberto que uma corrente de água passava por dentro dela, levando alimentos, né? E que ela retirava o alimento dessa corrente de água, então ela passou para a categoria animal. Mas ela passou por vários grupos desde então, até ela ganhar o status de filo porífera mesmo, e se entender ela dentro desse processo evolutivo. As esponjas são consideradas a prova viva de que a teoria colonial estava correta, né?
justamente por ela ter essa forma corporal, esse ball plan, né, essa arquitetura corporal intermediária entre uma colônia de protista e um animal de fato. Elas são então colocadas num grupo chamado Parazoa, que significa paralelo ao grupo dos animais, né? Então ela não é ainda animal porque ela não tem as 4 características que definem os animais. Tá? Elas são sésseis, então ela acaba tendo muito da estratégia de sobrevivência dela parecida com as plantas, né? Justamente por elas adotarem essa estratégia de serem sésseis. Mas elas não têm as 4 características que definem os animais, que são tecidos verdadeiros, sistema nervoso, simetria corporal e cavidade digestiva. Né? Com relação à assimetria, a simetria no grupo dos animais ela é muito importante, né? Ela vai determinar a forma como esse animal interage com o ambiente. A gente basicamente tem 3 simetrias. A gente tem uma simetria aqui embaixo, que é a simetria esférica. Ela é mais rara, né? A gente tem a simetria radial, que é típica de animais que são sésseis, e a gente tem a simetria bilateral, que é típica de animais que se movimentam. A simetria bilateral, eu consigo dividir um animal em 2 partes iguais apenas uma vez. Apenas se eu passar nesse eixo aqui, e eu vou ter o lado direito e o lado esquerdo. Né? Esses animais possuem a parte da frente diferente da parte de trás, a parte de cima diferente da parte de baixo. E cada uma das partes do corpo tem uma função específica. Na simetria radial, o que acontece? Eu consigo dividir o animal em 2 partes iguais de diferentes formas. Né? Então, aqui tem uma anêmona e eu consigo, passando diferentes eixos, que daí vai estar relacionado com o número de braços ou de tentáculos que ela tiver, eu consigo dividir ela em mais de uma vez em 2 partes iguais, mas um número limitado. Então, por exemplo, o equinodermata sempre são pentarradiais, então sempre 5 vezes. E no caso da simetria esférica, eu posso dividir em 2 partes iguais infinitamente. Bom, aqui a gente tem então a esponja, mostrando para vocês que elas são assimétricas. Embora alguns autores vão dizer que elas têm simetria radial, é que tem algumas espécies que vivem em mares tão calmos, que elas têm a sua estrutura tubular quase que numa simetria radial. Mas se a gente olhar por dentro e ver os canais, a gente vai ver que a gente não consegue dividi-las em 2 partes iguais, né? Então, são animais considerados assimétricos, né? Essa aqui, olha que interessante. O primeiro desenho aqui é o coanócito, é a principal célula do porífero. E do lado é o coano flagellata, que é um protozoário que existe na natureza, tanto livre como formando colônias. Eles são iguaizinhos, né? Então, essa é uma prova viva muito forte de que a teoria colonial estava certa e de que o ancestral dos animais são, de fato, os coano flagellata. Esse é o coanócito, e aqui é um desenho de uma lâmina, mostrando como que eles ficam um do ladinho do outro, forrando os canais. Né? O coanócito tem um papel fundamental na fisiologia, na biologia das esponjas. Eles também têm o problema de superfície e volume, né? Que a gente já tinha visto na aula passada, que era que toda célula vive em atividade metabólica, precisa comer, respirar e excretar. E que, quando ele era unicelular, ele fazia isso por difusão, porque o corpo dele era uma única célula. A partir do momento em que ele se torna multicelular, aqui então ele pegava né, alimentava as excretas. A partir do momento em que ele se torna multicelular, a área crescia ao quadrado e o volume ao cúbico. Então, ele tinha muito mais células no interior do corpo do que ao redor do corpo. Ele passa a ter, então, esse problema chamado de superfície-volume, porque a difusão para ele já não é suficiente. No caso da esponja, o que ela fez? Ela perfurou o corpo para levar alimento, oxigênio e tirar as excretas mais perto das células. Por isso que a esponja é chamada de esponja, né? Ela tem essas aberturas, esses furinhos que a gente chama de canais, sistema de canais aquíferos. Então, a água vai entrar por essas aberturas menores, que estão aqui na lateral, a água com o alimento e com oxigênio, e a água com as excretas vai sair por essa abertura maior aqui em cima. Né? Ela vai ter um movimento, né? Essa água vai passar por um movimento dentro do corpo da esponja, e esse aqui é um canal onde ficam os coanócitos.
Como que é formada a estrutura do corpo de uma esponja? Ela é formada por 3 camadas, né, que não são tecidos, mas é uma organização de células com formatos e funções diferentes. Tá? A primeira camada se chama pinacoderme e fica por fora. Então, ela vai ter esses poros, formado por uma célula chamada de porócito, que consegue aumentar e diminuir de tamanho, e aumentar e diminuir o tamanho dessa abertura, e é por aqui que a água vai entrar com alimentos e oxigênio. Tá? Também são chamadas de ósteos. Tá? A coanoderme, que é a camada por dentro, que aqui no desenho está em verde, que possui os coanócitos. Né? Esses coanócitos possuem um flagelo. Esse flagelo se movimentando é que vai criar a corrente de água que vai entrar pelo ósteo e vai sair pelo ósculo, que é aquela abertura maior que fica na parte de cima. E entre o coanócito, a coanoderme e a pinacoderme, a gente vai ter um monte de células que são colocadas de maneira ali distribuídas irregularmente, nessa camada chamada mesohilo. Ele pode ser fininho, se a esponja possui uma estrutura mais simples, ou ele pode ser bem grosso, se é uma esponja grande, bastante complexa. E aqui dentro que vão ocorrer os processos de digestão, produção de óvulos e espermatozoides, transporte de nutrientes, a retirada dos restos metabólicos, né? As coisas vão acontecer aqui dentro. E também, principalmente por essa célula aqui chamada, que é um amebócito, né? Ou também chamado de um arqueócito. Essa célula aqui é uma célula totipotente. Ela pode se transformar em qualquer célula. Então, é uma célula que se pode fazer a função de alimentação, de produção de gametas, de distribuição de nutrientes, né? Ela é totipotente. E ela também vai formar as espículas, que são como se fossem espinhos minúsculos que vão dar sustentação ao corpo dessa esponja, que é um corpo muito simples. Essas espículas também podem ocorrer em quantidades pequenas ou grandes, e quanto mais espículas ela tem, mais endurecida será essa esponja. Né? Então, aqui na pinacoderme a gente tem o pinacócito, porócito, miócito, né? O arqueócito, são todas as células que vão fazer parte aqui do corpo da esponja. Como que ela se alimenta? Então, ela é uma filtradora super potente. Para vocês terem uma ideia, ela consegue filtrar até 1.200 vezes o seu tamanho em água por dia. Né? Ela vai conseguir retirar 100% das bactérias presentes numa água, então ela pode ter um potencial muito grande para poder recuperar águas. Né? E o que vai acontecer? O coanócito vai mexer o flagelo, a água vai passar, vai entrar no corpo, e aí no próprio coanócito vai ter um colarinho onde as partículas vão ficar grudadas, ele vai funcionar como se fosse um filtro. Então, os arqueócitos, que são aquelas células totipotentes, vão se aproximar, vão fazer a fagocitose, vão fazer a digestão dessas partículas e vão sair andando pelo corpo da esponja, distribuindo esse alimento para as outras células. Né? Se a água estiver muito suja ou muita areia, eles conseguem diminuir o tamanho desse ósteo, né, para não ficar engolindo areia, ou se a água tivesse com bem pouca movimentação, ele pode aumentar. Então, ela tem essa capacidade de aumentar ou diminuir o tamanho do ósteo. As espículas, elas podem ser feitas de 2 materiais, ou elas podem ser inorgânicas, e eles vão utilizar a sílica, que é parecida com vidro, né? que é o produto que a gente usa para fazer o vidro, ou calcário, que é parecido com a concha ou com os nossos dentes. As espículas são microscópicas, na maioria delas, e elas podem ter diferentes formatos. E são esses os formatos que os biólogos usam para identificar qual que é a espécie da esponja. Né? Ou ela pode ser orgânico, parecido com o colágeno, que aqui no caso chama-se espongina. Então, ele dá sustentação, tipo o nosso nariz, nossa orelha, ele dá sustentação, mas ele não é uma estrutura rígida. Eles não têm sistema nervoso, mas as células se comunicam célula a célula, parecido com o que as plantas fazem. Então, há uma mudança ali na eletricidade das células e elas conseguem passar uma informação que uma percebeu ali na frente para as outras de uma em uma, né?
E essa comunicação entre as células pode ser utilizada para aumentar ou diminuir o tamanho do ósseo, até do ósculo lá em cima, e vão permitir com que elas sejam excelentes competidores por espaços, porque elas produzem produtos químicos que vão matando os outros organismos. Então, nessa foto aqui a gente vê uma esponja linda, mas a gente também vê que ela está bem maior aqui que os quinidários que estão aqui ao redor dela. Inclusive, a gente tem um equinodermata aqui em cima dela, né? Então, ela vai disputar com excelência esses espaços duros no oceano, que são raros e são altamente cobiçados pelos animais. Aqui também a gente vê uma esponja rosa, a gente vê quinidários aqui ao redor dela, a gente vê moluscos aqui por cima dela, formando então, esse ecossistema. A reprodução, elas podem ter uma reprodução assexuada muito proeminente, com altos poderes de regeneração, e esponjas de água doce, por exemplo, elas formam essas gêmulas aqui, que são como se fossem, como se elas tivessem a capacidade de incistar os seus óvulos, e que eles vão conseguir passar por uma situação ambiental ali desfavorável, e quando essa situação voltar a melhorar, eles conseguem então se recuperar e dar origem a outra esponja. Esse poder de regeneração é tão grande que em fazendas que se criam, né, faz a criação, né, de esponja comercial, aquela esponja de banho, eles simplesmente pegam uma esponja, cortam ela em vários pedacinhos pequenos e jogam ali no tanque, e cada uma se regenera numa outra esponja, né? Eles também têm a totipotência, e isso é muito importante. Também tem reprodução sexuada, os hermafroditas são os, né, mais comuns. O processo ocorre como está aqui nessa foto, né? Os espermatozoides que são gerados pelos arqueócitos, né, aquelas células totipotentes, eles saem, são jogados para fora pelo ósculo aqui, como se fosse uma fumaça, assim, parece uma fumaça saindo, mas são os espermatozoides, e são lançados pela água. Ele vai entrar, então, pelo ósseo, junto com a água, e quando ele ficar preso ali no coanócito, um arqueócito vai até ali, pega ele e leva para o arqueócito que está tendo a função ali de óvulo, a fecundação, forma-se uma larvinha que também vai ser eliminada no ambiente. Essa larvinha chamada anfiblástula, ela nada por um tempo, até que ela se cai no substrato, e ali no substrato ela dá origem a uma nova esponja. As esponjas, elas possuem 3 designs, 3 formas corporais, 3 valplenos aqui para elas, que estão relacionadas com o tamanho dela. A forma asconoide, que são essas duas primeiras aqui, elas possuem, então, abertura simples, né? E os seus ósseos aqui, eles são laterais, né? Simplesmente aberturas laterais, a água entra pela lateral, sai aqui por cima. Na forma, elas podem chegar até mais ou menos uns 10 centímetros. A forma sinconoide pode aumentar um pouco mais de tamanho, e para isso, então, ela começa a dobrar a parede do corpo, né? Então, com esse dobramento, ele aumenta a superfície aqui, onde está havendo essa filtração de água, e se permite com que ela seja mais complexa e passe a ter uma forma tridimensional, como a gente vê aqui na parte de baixo. E a leuconoide, também chamada de circunflexo, elas já são muito grandes, muito complexas, e formam canais pequenos, mas todos espalhados pelo interior do corpo, né? Então, essa aqui acaba sendo a forma dominante entre as esponjas. Diante disso, a gente vai ter a direção da esponja, se elas são tubulares ou se elas são incrustantes, vai depender de onde a água entra e a água sai. Então, por exemplo, aqui, as chamadas sólidas, né, são as esponjas incrustantes, em que a água vai entrar, que são as setinhas azuis aqui, do mesmo lado por onde ela vai sair, né? Diferente das tubulares, em que a água sempre entra pela lateral e sai por cima ou por uma outra direção, como essa última esponja aqui. A classificação, né, que são as classes que vão formar as esponjas, elas são, a gente tem 3 ou 4 classes, dependendo do autor que a gente estiver seguindo, né? A primeira dela é a calcária. As esponjinhas calcárias, as condições para ela ser calcária é que as espículas dela, elas são formadas de carbonato de cálcio. Elas podem ter os 3 tipos, asco, cico ou leu, que são todas marinhas. São mais ou menos 500 espécies que ocorrem dessas esponjas, que vão até mais ou menos 10 centímetros, e elas são muito comuns nas águas costeiras e mais rasas. Essas são as que a gente acaba vendo mais na praia, né? Quando a maré baixa um pouquinho.
A Hexachitinellida é chamada de esponja de vidro. Elas já são muito difíceis de ver, porque são esponjas que ocorrem em altíssimas profundidades. A característica delas é que as esponjas, as espículas são de sílicas, mas mais que isso, ela é de sílica e ela possui 6 eixos. Né? Por isso que chama de Hexachitinellida, né? A forma se condomina aqui para elas, né? E como elas ocorrem em altas profundidades, ela tem o problema da pressão. Então, ela tem uma quantidade muito grande de espículas que vai forrar esse corpo dela, né? Ela não tem o pinacócito, né? Então, ela não vai ter a parte de trás de proteção de fora aqui, né? E quando a gente olha, como ela é formada de sílica e tem muitas espículas, a aparência dela é de um vidro mesmo, por isso que elas são chamadas de esponjas de vidro, né? Essa aqui é uma gêmula dela, né, se desenvolvendo, mostrando como que as espículas dela vão se projetando aqui. E a mais comum, 95% das esponjas, são dermoesponges, né? Elas possuem espículas silicosas e rede de espongina, uma ou outra, ou as duas, né? Mas principalmente as duas. A forma leucon acaba predominando aqui nesse grupo e elas podem ter até 1 metro de altura, são as maiores esponjas. Ocorrem tanto no mar quanto na água doce. E aqui a gente vai ter todos os formatos, cores, né, que a gente imaginar. A diversidade de esponja ela vai estar principalmente aqui nessa classe de dermoesponge. A escleroesponge, alguns autores acreditam que seja um tipo muito específico de dermoesponge, coloca elas junto com dermoesponge. Outros autores acreditam que por ela ser tão diferente, ela deve ter uma classe só dela. O que ela tem de igual com a dermoesponge? Ela tem espículas silicosas e rede de espongina, e ela tem a forma leucon predominando. O que é diferente dela aqui é que ela vive em lugares muito específicos, em algumas grutas submarinas, né, submarinhas, em alguns recifes de coral, em que ela é formada por uma parte que tem o tecido vivo, que é a parte que fica por cima, mas ela tem uma base que é formada de carbonato de cálcio. Essa base é bem diferente, né? Então, isso tudo é esponja. Então, ou ela pode, de fato, pelo fato dela ter ido procurar ambientes tão específicos, ela acabou se modificando e ficando muito diferente, né? O que sustenta, então, a colocação dela nessa classe só dela. Então, esse protista unicelular, Coanoflagellata, adquiriu a multicelularidade, mas ainda com uma digestão intracelular, como a gente viu ali, né? As células pegam e fazem a fagocitose, não tem tecidos verdadeiros e não tem simetria. Aí o tempo passando, né? Lembrando que quando a gente vê aqui a linhazinha é o tempo passando, né? Deu origem aqui aos poríferas com as características o coanócito, a totipotência celular e principalmente o sistema de canais aquíferos. O outro grupo que aparece aqui são os placozoários, os placozoas. Placozoa é um grupo muito específico porque ele é formado por uma única espécie, o Trichoplax adherens, né? Eles são animais pequenininhos ou parazoários, né? Pequenininhos, né? Marinhos e que foi descoberto em um aquário marinho. Né? Então, no primeiro momento, quando descobriram esse bichinho de 3 milímetros, né, que se locomovia como se fosse uma ameba, mas ele possuía células flageladas em cima do corpo, né? Então ele tinha 2 camadas de célula, uma superior e uma inferior. A superior, ela tinha esses flagelos aqui para cima, e a de baixo, eles jogavam enzimas sobre as presas que eles se alimentavam enquanto eles rastejavam. Então, no primeiro momento, se acreditava que era uma fase larval, né, de algum animal, mas depois foram vendo que não, que ela se reproduzia e era de fato uma espécie, mesmo sendo dentre os multicelulares o que possui o DNA mais simples, né, a menor quantidade de DNA. Né? Então, em 1971, ele ganhou um filo só para ele, e de lá até hoje nunca mais se encontrou nenhuma outra espécie semelhante com ele que pudesse estar junto com ele no seu filo. Pensando na filogenia dos poríferos, ele tem uma estrutura corporal, um balpleno muito particular, ele é um grupo marinho muito bem sucedido na sua simplicidade, né? Tem pessoas que dizem, essa é uma tentativa mal sucedida de se tornar um animal. Mal sucedida? Como assim, né? É justamente nessa simplicidade, nessa vida não animal, que eles têm um estilo de vida céssio,
Eles criaram um sistema de suporte. Ele não consegue se locomover pelo mar, mas o mar se locomove por dentro dele. Então, ele criou um sistema de suporte tão eficiente que ele não se desmancha diante desse movimento do mar dentro do próprio corpo dele. Ele filtra, ele luta por espaço. Né? Ele é um grupo muito, muito bem sucedido. Tem uma ligação com o protista pela simplicidade como ele funciona, né? Considerando a totipotência celular, né? Um protista também é totipotente, né? Sua única célula faz tudo. A forma como ele respira, excreta, faz a osmorregulação, faz a digestão, tudo isso é parecido com o protista. A única diferença é que ele está formando, vivendo nessa vida